dia, amigo internauta. Este é o Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro de 2015 e o Agropapo, como vocês vêm acompanhando, é exibido todas as terças e quintas-feiras às 11 da manhã. E aqui no Agropapo nós conversamos sobre política, economia, tecnologia, meio ambiente, leis, enfim, todos os temas transversais que envolvem o agronegócio e também outros assuntos correlatos ao setor. Afinal de contas, o agro está presente no nosso dia a dia, na gastronomia, no entretenimento, na saúde, na música, no turismo rural, enfim, em N assuntos do nosso cotidiano. E hoje, nesta quinta-feira, nós vamos conversar com o professor Coriolano Xavier, da ESPM, que também é vice-presidente do Conselho Científico da Agricultura Sustentável e autor do livro Marketing e Agronegócio, com o seu colega, também professor José Luiz Tejon. E, exatamente por isso, enfim, o nosso tema de hoje é Marketing no Agronegócio, um tema, aliás, que eu gosto muito de estar desenvolvendo no setor. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação, é uma satisfação contar com a sua presença. A gente que está feliz por estar aqui, batendo esse papo com você. Legal. Bom, para a gente começar a falar sobre marketing e agronegócio, professor, acho legal a gente pontuar algumas coisas um pouco antes também, para todo mundo ficar na mesma página. Eu acho um ponto importante a gente poder falar dessa questão, desse desafio do agronegócio brasileiro, poder agregar mais valor à produção. Como é que o senhor observa isso? É um desafio que a gente está conseguindo não resolver, mas evoluir gradualmente, né? Mas, de qualquer modo, a gente não tem ainda, quando eu digo a gente, Brasil ou o próprio setor, uma marca internacional ou grandes projetos de agregação de valor internamente. Do ponto de vista de marketing, eu diria o seguinte: os grandes desafios da cadeia do agronegócio, vamos lembrar que é uma cadeia que começa lá atrás da indústria de sumo e termina aqui no supermercado, na mesa do consumidor. O grande desafio talvez seja exatamente o dentro da porteira, a área de produção agropecuária em si, né, de um modo geral. O Brasil ainda não conseguiu acertar o passo do ponto de vista de marketing no dentro da porteira. A questão da produção física mesmo, do produtor rural, é esse aspecto que o senhor está pontuando? Eu digo assim, por exemplo, vamos pegar exemplos fora que fica mais fácil entender. Existe ainda um grande projeto de valorização da carne suína nos Estados Unidos, de Other Right Meat. A soja norte-americana é toda marketeada, digamos, em perfeita integração, inclusive com a geopolítica dos Estados Unidos. Como assim, marketeada? Eles têm, um exemplo pequeno, eles fazem um sistema de rastreabilidade total da soja norte-americana, tá? Todo produtor tem lá um seu kit que ele manda no final da colheita e é feita uma análise, teor de proteína, enfim, a composição daquela safra. E os Estados Unidos fazem disso um projeto de venda, um projeto de marketing e valorização do seu produto. A soja deles é melhor? Não, não é nada disso, eles apenas vendem melhor. Né? Um exemplo típico aqui do Brasil, esse aí todo mundo conhece, Arroz Tio João. É uma marca aí de décadas. Nada mais é do que um arroz. Beneficiado de qualidade, só isso. O resto dele é marketing. Segmentou, hoje tem vários tipos, etc e tal. Uva passa para a gente aqui. Se a gente for falar lá em casa com a mãe, com a esposa, com a avó, uva passa é um ingrediente para doce, para bolo. Né? Nos Estados Unidos é snacking. Tá. Ele compete com salgadinhos e outros snacks. O americano é tarado nisso, né? Isso vem de uma ação de marketing dos produtores tentando criar valor em cima do seu produto. Tem casos aqui? Tem. O nosso boi verde é um caso de marketing. É o nosso velho zebu, criado a pasto, só que no mercado internacional ele é boi verde. Perfeito. Não precisa ser só propaganda, né? Muitas vezes as pessoas entendem marketing como propaganda, mas vai muito além. De repente, se eu sou de um setor de carnes, por exemplo, eu posso ter um programa de fomento de cortes diferenciados, cortes especiais, cortes mais fáceis de cozinhar, de preparar. Eu posso levar essa tecnologia para os canais de venda, supermercados, ou mercearias, ou o que for, enfim. É aquele projeto que agrega valor do ponto de vista de uma conveniência
ou vantagem ou necessidade do consumidor, e envolvendo várias ferramentas, não só a propaganda em si, mas uma série de outras coisas. Sim, essa questão da agregação de valor é fundamental para a competitividade do agronegócio brasileiro avançar cada vez mais, porque para a gente poder romper um pouco mais essa fronteira dos nossos produtos, chegar só até o porto, mas e também a gôndola dos supermercados internacionais, né? Exatamente. Eu conheci outro dia um produtor do Mato Grosso do Sul. Eles trabalham com gado, trabalham até com genética bovina, suínos e também com café. Tá. Aliás, o projeto é aquelas coisas que vem de avô, né? Avô vai passando por gerações. Começou com café. Hoje ele tem um café do Cerrado, né? Dessa estirpe do Cerrado, que ele está negociando, exportando diretamente para uma cafeteria da Áustria, em Viena. Quer dizer, ele chega no consumidor. Uma joint venture que ele fez. Sem intermediário. Sem intermediário. O pessoal domina aquele mercado, conhece aquele mercado, tem a tecnologia de fazer o café, de preparar o café, tem pontos de venda e ele tem a matéria-prima diferenciada, que vai certificada, etc, etc. Enfim, fez uma ponte direto e com isso constrói valor, consegue agregar mais resultado para o seu negócio. E isso dá para você pensar em N coisas, né? Até na velha commodity de um grão que pode ter uma origem, que pode ser, ter um tratamento, no caso aí publicitário, digamos, diferenciado, que é o caso do tio João e por aí afora. Até pegando o gancho nessa afirmação do senhor, é possível então fazer marketing de commodities? Sim. Dá para fazer? Está cheio de exemplos por aí, né? Produtos que a gente percebe como commodity, mas começa a ver cada vez de um modo mais frequente na gôndola do supermercado ou nos restaurantes, associações diretas com restaurantes, cortes e carnes diferenciadas. Isso é um movimento recente. Na verdade, se a gente voltar 10, 15 anos atrás, era raríssimo, né? Mas à medida que você teve um aumento da renda disponível, portanto, um aumento das demandas qualitativas na alimentação, né, de um modo geral, e a segmentação dos mercados, você começa a observar a hegemonia desse tipo de projeto, desse tipo de marketing. Tá ótimo. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo do Agropapo desta quinta-feira, 12 de novembro, e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos com o Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet, nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2015, onde conversamos com o professor Coriolano Xavier, da ESPM, e também do Conselho Científico de Agricultura Sustentável sobre marketing no agronegócio. Professor, falávamos no bloco anterior, o senhor assinalou muito bem, que é possível sim desenvolver um marketing, enfim, efetivo sobre produtos que são commodities, que é um pouco caso, pouco não, mas
um caso significativo que a Colômbia faz com o seu café, né? Nós somos o Brasil é o maior produtor, exportador, mas não é reconhecido como líder de mercado internacionalmente, talvez por falta de marketing, né? O caso do café é um ícone, né, na nossa história de marketing do agronegócio. Mas ele ilustra bem esse fato, quer dizer, talvez o grande desafio hoje seja dentro da porteira, os commodities, e dá para fazer marketing disso. No caso do café da Colômbia, bateram nossa carteira, né? Mais ou menos assim, Brasil, grande produtor, uma tradução, um nome e uma história, e os colombianos, através de uma sacada brilhante daquele personagem conceito deles, o Juan Valdez, né? Foi tomando o mercado principalmente norte-americano e construindo todo um conceito de qualidade, e de fato cuidaram também da produção. Eles tinham um diferencial natural, que era o café das montanhas, etc. E exploraram isso do ponto de vista mercadológico. Não vou entrar aqui no mérito do detalhe qualitativo do café, mas o fato é que o café colombiano passou a ser percebido como superior, o melhor café do mundo, e a gente perdeu essa estrada, né? Ficou para trás nesse quesito de percepção de valor. Hoje a gente começa a recuperar através do Café do Cerrado e outras iniciativas, mas de fato eles tomaram a dianteira. Assim como a gente também tem exemplos aqui que nós é que batemos a carteira de alguém. Certo. Por exemplo, em carne, no caso da Europa, principalmente ali pela Irlanda, aquele pedaço todo ali do Reino Unido, né? Conseguimos entrar com um conceito muito forte, o frango brasileiro. Enfim, hoje você não tem mais um trânsito livre, independente de produtos agropecuários no mercado. Né? O mercado se globalizou, é extremamente competitivo, e se você não descuidar do marketing, você vende commodity, fica à mercê das oscilações de mercado, e o marketing promove inclusive isso, não é só uma questão dele te trazer nesse momento uma renda agregada, uma renda maior. Ele, na verdade, gera um perfil estratégico de negócio muito mais consistente no médio e no longo prazo. Muito mais consistente do ponto de vista da competitividade. Tá, pegando o gancho nessa última resposta do senhor, acho que é importante também até a gente pontuar uma questão conceitual do que é marketing em si. De certo modo, a palavra nos últimos anos ficou meio assim distorcida, acho que por conta, vamos dizer assim, dos marketings políticos, dos marqueteiros e tudo mais. Eu gostaria que o senhor, como um especialista, pudesse fazer aí uma síntese bem importante e conceitual verdadeira do que realmente é marketing. Você me obriga a botar a mão no vespeiro, né? Com essa pergunta, até porque são inúmeras definições de marketing que a gente vai encontrar de autores diferentes, associações de marketing, etc. e tal. Talvez pela idade eu fico muito mais com a velha definição do Peter Drucker, não vou ser literal, não me lembro exatamente, mas que é algo do ponto de vista de que o marketing é aquela conexão, aquela atividade que tenta levar para o mercado suas necessidades ou desejos com lucro. Né? Essa é a base do DNA do marketing, mas não se resume mais nisso. Né? Essa é uma definição feita lá na primeira metade do século XX, e de lá para cá, hoje, o mundo se multifacetou, os mercados, segmentações, valores, etc. e tal. Então, eu acrescentaria essa definição do Peter Drucker em constante conexão com a sociedade. Tá sabendo os valores da sociedade, cultura, aspirações, necessidades, inclusive do ponto de vista socioeconômico. Quer dizer, o marketing como uma disciplina que vai colocar tudo isso no caldeirão e exercer um raciocínio criativo para levar alguma coisa para as pessoas. Que pode ser um produto, claro, um serviço, mas pode ser educação mesmo. Marketing educativo no sentido mais amplo, seja vindo de empresa, de governo, de uma instituição, enfim, ele agrega conhecimento ao mercado, ele agrega valor no sentido de informação ao mercado. Acho que essa é a grande demanda do marketing no século XXI, agregar conhecimento ao mercado enquanto está vendendo uma laranja, um pimentão, ou uma campanha realmente de serviços, coisa desse tipo. Perfeito. E aí, pegando o gancho nessa afirmação que o senhor pontuou, que o marketing está
do futuro, enfim, o marketing do momento, ele está em sintonia com os princípios e valores da sociedade, ele acompanha isso. Um atributo que vem ganhando corpo, musculatura nos últimos anos é justamente a questão do respeito social e ambiental, que englobando o vetor econômico passa a compor aí a questão da sustentabilidade. Isso é um tema importante para o marketing hoje, né? Sim, essa necessidade de conexão advém do próprio mundo estar conectado. Hoje a gente entra na internet e bota a boca no trombone. Ou propaga, ou compartilha, ou emite opiniões, coisas que não aconteciam antes. E então a velocidade, e no sentido velocidade mesmo, das reações do mercado são muito grandes. A gente não pode esquecer, e eu sou um exemplo vivo disso, eu comecei a trabalhar em marketing nos anos 80, onde a noção de espaço e tempo era diferente. Existia ponto de venda, né? Existia loja, você tinha um tempo para chegar no mercado, etc. e tal. Com a internet subverteu a noção de espaço-tempo. Um exemplo típico disso é a agência bancária. Antigamente eu ia buscar meu cheque na agência. Sim. Hoje eu nunca mais fui na agência, já tem um bocado de tempo. Né? Quer dizer, então ela fez essa subversão e não foi só no sistema financeiro, tecnológico, transporte, também no agronegócio. E a gente precisa estar ligado nisso, quer dizer, responder a esses anseios da sociedade, e isso só estando conectado. Você mencionou da depreciação, talvez, da profissão, do conceito de marketing, em cima de marketing distorção. político, Depreciação, não, distorção. Coisa assim. Não, e eu acho que houve, né? Até porque ficou muito focalizado o marketing como propaganda. Esses problemas todos que você indiretamente relaciona são problemas ocorridos, na sua maior parte, nos domínios da propaganda, seja de marketing político ou coisas conexas. Eu acho que está merecendo, inclusive, dos profissionais de marketing, das escolas, a gente tem discutido isso na SPM, um posicionamento de valorização, sabe, de separar joio do trigo, mostrar exatamente o que a profissão é. O marketing está precisando de marketing? Eu acho que está. Nós temos um exemplo histórico, até restrito à propaganda, que é a autorregulamentação da propaganda, né? Claro que ela não vai ser 100% eficaz, nunca, é um pouco difícil, mas o que já foi evitado por ação do CONAR, por avaliação do CONAR, enfim, Conselho de Autorregulamentação da Propaganda, que já tem décadas também, vem lá dos anos 70, 80, mostra que esse tipo de posicionamento mais sério de uma profissão, de uma área, é necessário principalmente hoje, onde você tem essa fervura social, digamos. O senhor citou que a questão do marketing, agora a gente pontuando um pouco mais no agronegócio mesmo, um ponto importante é justamente dentro da porteira, né? Como é que o produtor pode começar a investir em marketing? Enfim, é possível estabelecer uma espécie de um beabá nesse sentido? Não existe propriamente um beabá, né? Eu acho duas coisas. De um lado, historicamente, o produtor ainda não acordou para o marketing. Ele não percebeu os benefícios que podem vir daí. Ele até talvez sente de um modo um pouco intangível, puxa, eu podia, eu estou vendo ali, aqui, mas como não é uma coisa que está imediata na frente dele, ele fica um pouco distante. O que a gente tem observado, por exemplo, ao nível da escola? É cada vez mais frequente a nova geração de produtores, os filhos, netos, frequentando escolas de administração e marketing. Okay? Então, isso já é uma conexão. Outra conexão é coletiva. Vamos pegar o exemplo das cooperativas. É um tremendo sucesso de uma Aurora. 70 mil famílias vendendo, botando comida na nossa mesa, com sucesso. E não é só ela, há outras, a Copavel, a Coamo, a Cocamar, todas com marcas próprias. É que a gente nem relaciona a cooperativa. As cooperativas, na verdade, elas são grandes conglomerados de produção de alimentos, né? 48% do valor do agronegócio passa hoje por cooperativa. Por aí se tem uma ideia de como o negócio é grande. Então, coletivismo, que pode ser cooperativa ou outra forma associativa, associação dos produtores, por exemplo, é um instrumento extremamente eficaz. Perfeito. E até individualmente também, né? Mas aí precisa haver esse toque, né?
esse toque iluminado da pessoa começar a valorizar marketing e ir atrás do benefício que ele pode lhe trazer. E nesse desafio, como é que a internet pode ser uma aliada nisso? O produtor investir em marketing. Desde de se posicionar com um produto na internet para venda por e-commerce, né? E a gente já tem isso, por exemplo, na área de orgânicos, hoje rola muito desse tipo de comércio, ou seja, o produtor já ofertando através da internet e no sentido também de investigação, conexão, formação de grupos e tudo mais. Internet no sentido de oferta proativa e no sentido reverso, de organização e consolidação de estratégias, grupos, busca de dados e por aí afora. Muito bem. Bom, nós vamos a mais um intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV na internet, e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vemax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vemax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos para o terceiro e último bloco do Agropapo, o seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet, nesta quinta-feira, 12 de novembro de 2015. E continuamos a nossa boa conversa com o professor Coriolano Xavier, da ESPM, onde falamos sobre marketing no agronegócio. Professor, eu queria que o senhor comentasse agora um pouco essa tendência aí do consumidor moderno por buscar produtos assim com características, entre aspas, naturais. Esses produtos são vistos como melhores, fazem bem para a saúde e tudo mais. Como é que é isso? E também intercalando com esses produtos que vão sob certificações de comércio justo, slow food, todas essas tendências novas. Pois é, nós temos aí um leque de tendências, né? Já não se come mais como antigamente. A gente pode dizer que hoje as pessoas consomem alimentos em função de qualidade, sabor, que são valores bem tradicionais, e a isso se acrescentou segurança sanitária e valor nutricional. Perfeito. Então, esses 4 itens, esses 4 pilares, na verdade, que estão por trás de toda essa mudança de tendência, que daí pode resvalar para um lado mais gourmet, para um lado mais natural, mais fresco, etc. e tal. Mas o pilar por trás está isso, e a novidade é exatamente o valor nutricional e a segurança sanitária. Então, por exemplo, quando a gente fala em garantia de origem, que aliás é uma ferramenta muito grande para o marketing das commodities, para o marketing do produtor, a gente está tocando nisso daí.
tanto no sabor, qualidade, como principalmente na segurança sanitária. Né? O local farming, que é um movimento que cresce muito nos Estados Unidos, em particular, né? Com as pessoas cultivando na própria cidade ou nas proximidades, está associado a isso no sentido de qualidade, frescor, segurança sanitária também, e até mesmo economia, porque você começa a criar uma cadeia mais racional de distribuição, principalmente em hortifruti e granjeiros. Isso já não é tão verdade em grãos, é claro, mas quando você pega todo o cenário de hortifruti e granjeiros, especialidades, e até mesmo pequenos animais, você já começa, ou já pode até começar a encaixar nesse novo olhar. Então, é uma nova realidade, século XXI, o mercado está passando por disrupções, por um movimento disruptivo do ponto de vista de escolha de valores de consumo. Tá. Dentro desse composto todo de comunicação e de marketing, um dos grandes mantras do agronegócio nos últimos anos é justamente melhorar esse diálogo aí com as cidades, com o meio urbano. Como é que anda isso na visão do senhor? Na minha expectativa pessoal, muito devagar ainda, né? Isso era para estar muito mais acelerado pela velocidade das mudanças que estão acontecendo no consumo alimentar, na cadeia do agronegócio. Mas, de qualquer modo, avançou bastante e teve nesse cenário o Soagro e outras iniciativas de empresas, etc. e tal. O fato, resumindo conceitualmente, é o seguinte: se hoje você tem, por exemplo, um alerta muito maior da sociedade em geral sobre resíduos químicos, e quando eu estou falando químico, pode ser defensivo, pode ser fertilizante, é preciso que a gente se comunique com a sociedade para mostrar isso, o que de fato acontece, o que meu produto proporciona, etc. e tal. Quantas pessoas sabem que, por exemplo, o nitrogênio da adubação está associado à proteína das plantas? Provavelmente muito poucas. Sim. Essa informação não chegou lá. E aí que eu volto àquela questão que eu comentei de resvalo com você, do marketing educativo dentro do agronegócio, do marketing de conhecimento. Certo. Né? Quer dizer, a pessoa que é uma ótima nutrição, claro, e está certa ela em querer. Só que a gente precisa mostrar para ela as ferramentas que nós temos, e esse nós pode ser uma empresa, uma associação de produtores de uma região, para responder a ela nesse quesito. Do mesmo modo, em problemas um pouco mais sensíveis, como é o caso dos resíduos químicos, mas que também tem muito trabalho que dá para fazer ainda, ou já sendo feito, e isso precisa ser comunicado para a sociedade, tanto no ponto de vista de propaganda, digamos, como de validação. Ver como a sociedade vê isso, como é que eles enxergam tudo isso, e, se preciso, reposicionar, reconceituar o trabalho que a gente está fazendo. Perfeito. Nessa questão do marketing de produtos com maior valor agregado e tudo mais, produtos que vêm se diferenciando são aqueles que têm, vamos dizer assim, a certificação, o selo de indicação geográfica, né? Eu queria que o senhor comentasse isso. Quais são os diferenciais desses produtos, enfim, essa questão da indicação geográfica. É uma das certificações, é uma das ferramentas mais clássicas para a diferenciação de produto, né? Você tem, às vezes, algumas condições ambientais que proporcionam um produto diferenciado, ou você tem condições de um sistema de produção que proporcionam um produto diferenciado, e através da certificação, ou por sistema de produção, ou por condições ambientais, você consegue diferenciar e agregar um valor percebido a esse produto. Correto. A gente, sei lá, vinho Chianti, por exemplo, vinho do Rio Grande do Sul, né, uvas lá Carne do Pampa. Carne do Pampa, uvas lá de cima de São Francisco, quer dizer, você já tem aí, sabe, certificações ou marketing de origem, como a gente chama academicamente na escola, né? Gerando valor, agregando valor aos produtos, facilitando penetração, comércio e tudo mais. É uma das ferramentas mais eficazes hoje, quando a gente tem um sentido muito gourmet e preocupado com segurança sanitária no mercado. Legal. Bom, nós estamos caminhando aqui para o encerramento do Agropapo desta quinta-feira, mas não quero deixar de atender aqui a pergunta de um dos nossos internautas. É o Clóvis Machado dos Reis, de Porto Alegre. Ele pergunta, professor, a carreira de marketing no agronegócio é uma boa? Qual seria o caminho para ingressar na área?
Sim, é uma boa. Não, sem brincadeira. Eu acho que a gente tem que ver... escolha de carreira é muito complicada, eu me lembro quando jovem, porque a gente tem uma tendência de olhar para trás, né? Ver, pô, essa carreira está fazendo sucesso, vem fazendo sucesso e tal. E muitas vezes, ainda mais no dinamismo do mundo de hoje, isso oscila, né? Eu diria, Clóvis, né, para o Clóvis olhar para frente, né, tentar olhar o agronegócio no sentido de perspectiva futura, ver que o Brasil é um grande protagonista nesse mercado, nessa área da economia produtiva, tanto internamente como externamente, que tem ainda grandes gaps de marketing para cumprir, grandes desafios de marketing para realizar, e dentro dessa perspectiva eu vejo como uma ótima carreira, como uma boa carreira, suada, porque, né, aquele negócio, quando você entra num jogo que não está ganho ou não está ganhando, você precisa se redobrar, né? E isso acontece um pouco com o marketing do agronegócio, no sentido de ferramentas, né, das ferramentas de marketing. Mas vale a pena sim, e eu acho que inclusive gera aquela satisfação de deixar uma contribuição, um legado para todo um setor da economia. Tá certo, até porque bom marúdio só se faz em mar revolto, né? Exatamente. Tá certo. Olha, professor, eu agradeço mais uma vez a sua presença, muito grato pela sua entrevista, foi um prazer falar com o senhor sobre marketing no agronegócio, aqui no Agropapo. Eu que agradeço e até a próxima. Muito bem, querido internauta, e assim nós encerramos esta edição de 12 de novembro de 2015 do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet, e retornamos na próxima terça-feira com o presidente da Sociedade Rural Brasileira, Gustavo Diniz Junqueira. Um abraço e até lá.